Uma profecia sussurrada, parte 1. França, 1415. Após um mês de uma brava resistência, o porto de Harfleur acaba de cair nas mãos das tropas inglesas comandadas pelo rei Henrique V. A França era um país muito poderoso e com muitos líderes militares fortes, mas seu rei, Carlos VI, não andava bem das faculdades mentais. Situação essa que piorava ainda mais à medida que as tropas inglesas iam conquistando mais território francês. Conforme a situação piorava, muitos nobres franceses se perguntavam se não seria melhor se render a Henrique V. Um rei que, além de muito talentoso, estava com suas faculdades mentais em ótimo estado. Porém, a França era uma potência e seus habitantes eram profundamente nacionalistas. A maioria do país, dos plebeus aos nobres, não aceitavam ser reinado por um rei que não fosse francês. Em meio a um grande desespero, uma profecia começou a sussurrar entre os franceses. E a profecia ia ganhando mais força à medida que os ingleses iam ganhando mais território francês. Ninguém sabe ao certo onde a profecia se originou. Alguns o atribuíram a São Beda, o Venerável, um monge e escritor do século VII. Outros acreditavam que era proveniente de Euclide, da Hungria, e outros ainda pensavam que tinha sido feita pelo mago místico da época do rei Arthur e seus cavaleiros, Merlin. A profecia era: a França será perdida por uma mulher, mas será salvo por uma virgem das fronteiras de Lorena. Essa era uma profecia muito estranha para a época, levando em consideração o papel das mulheres na sociedade daquele tempo. Porém, os franceses sabiam que a primeira parte da profecia estava para se cumprir. Mas o que eles não sabiam é que a segunda parte da profecia já tinha sido iniciada. Em 6 de janeiro de 1412, na aldeia camponesa de Domremy, nasceu Joana d'Arc. Em uma casa camponesa modesta, bastante típica daquela época, uma pequena construção torta com uma calçada torta cercada pela floresta e pela igreja. Filha do fazendeiro Jacques d'Arc e da dona de casa Isabelle. Joana d'Arc, assim como a maioria dos camponeses, não ia à escola e não sabia ler ou escrever. Em vez disso, passava o tempo cuidando da casa e dos animais. Porém, existia um local onde ela aprenderia muito, e esse local foi a Igreja Católica. Joana ia à missa regularmente e, como não lia, aprendeu muito ouvindo o padre. Na igreja aprendeu sobre os santos, sobre o Deus Pai e principalmente sobre Jesus. Na igreja ela aprendeu como Jesus morreu na cruz por nossos pecados e como reencarnou depois de 3 dias. Ela era apenas uma criança na época e ainda por cima uma menina. Sabia que não tinha influência nenhuma na França, porém tinha consigo uma fé e uma coragem inabalável. Joana tinha apenas 8 anos quando a França finalmente caiu. O rei Carlos VI estava totalmente mergulhado em sua loucura. A rainha Isabel estava cansada de ser uma rainha de um país sitiado e resolveu que deveria fazer algo. Na época, seu filho mais velho era Delfim, e tanto a rainha como Delfim não eram muito queridos na França. Na época, existiam rumores que Delfim tinha ordenado o assassinato do Duque de Borgonha. Além disso, existiam rumores dele não ser filho legítimo do rei Carlos VI. A rainha Isabel assinou um tratado com Henrique V. Nesse tratado, Delfim foi considerado ilegítimo e a rainha ainda deu a mão de sua filha, a princesa Catarina, a Henrique V. Ao se casar com Catarina, Henrique V não ganhava apenas uma esposa, como também a sucessão do trono francês. Carlos VI reinaria até a morte, mas se Henrique V e Catarina tivessem filhos, ele se tornaria o sucessor do trono francês. O Tratado de Troyes foi mais uma rendição do que um tratado. A França estava a uma geração de ficar sob o domínio inglês. Isabel cedeu os direitos de primogenitude aos ingleses, e com isso a primeira parte da profecia se cumpriu. A França será perdida por uma mulher.